começar, pessoal? Pessoal, tá todo mundo ouvindo aí, gente? Vamos fazer um silênciozinho, que aí a gente precisa começar, né? Todo mundo já me conhece, né? Eu sou o Alaeste. Eu estou como presidente da associação e desde já agradeço a todos pela participação aqui em massa, né? A gente vai estar, essa reunião é para tratar sobre o assunto água, né? Em Milho Verde. E eu gostaria de convidar as pessoas para compor a mesa que vai estar ajudando a gente a desenrolar essa reunião, né? Eu gostaria de convidar à mesa a doutora Luísa, nossa promotora. Como representante da prefeitura, gente, eu convido a doutora Ivanice, que é a procuradora do município, a Karina, que é secretária municipal de saúde, o Renan, que está como representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, temos mais alguns representantes da prefeitura aqui, gente, mas não há necessidade de estar, nesse primeiro momento, pedindo que sentem à mesa, até porque a gente não tem espaço, né? Mas temos o presidente da Câmara, o Márcio Cândido, né? Temos também o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo, né? Gostaria agora de convidar o Anderson, que é o representante da Copa Nor, para estar sentando-se à mesa. E temos o doutor Reginaldo, que é o representante jurídico de nossa comunidade. Eu vou passar a palavra aqui para o Tiago, e ele vai estar falando um pouco sobre o desenrolar aqui da nossa reunião. Não passou batido também, a gente tem a Karina, nossa vereadora também, que está representando também a prefeitura. A Câmara. Isso aí, gente. Eu sou leigo nessas coisas, isso é bom corrigir, né? Bom dia a todos e todas. Damos boas-vindas a todos os participantes dessa Assembleia Participativa e expressamos nossa sincera gratidão pela presença significativa nessa reunião tão importante para a história e o futuro de Milho Verde. Hoje, reunimos-nos aqui com a participação da comunidade de Milho Verde, da Copa Nor, da Prefeitura Municipal de Cerro e do Ministério Público de Minas Gerais, com a Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde como anfitrião. Neste encontro, vamos abordar questões cruciais relacionadas ao abastecimento de água potável e infraestrutura de esgotamento de rejeito em nosso distrito. Este é um desdobramento do processo jurídico iniciado em 2014 pela Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde em busca de respostas e resultados da Prefeitura do Cerro e Copa Nor, visando o cumprimento do contrato estabelecido com a concessionária. A Assembleia de hoje seguirá uma agenda estruturada, onde teremos a oportunidade de compreender o trabalho realizado pela Comissão da Água da CCMB, em colaboração com os órgãos aqui representados. É essencial que todos nós tenhamos clareza sobre os eventos que nos trouxeram até esse ponto, para que possamos avançar de forma informada e cooperativa.
A pauta da reunião será da seguinte forma: às 9h40, a ilustríssima promotora, senhora Luísa, representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, dará abertura apresentando as determinações para a execução de contrato acordado desde a abertura deste processo, as condições legais a qual o contrato com a Copanor foi firmado, bem como as dificuldades encontradas na época. Às 10h10, a Copanor irá apresentar no telão seu projeto técnico e executivo para o cumprimento de contrato. Às 10h40, a representante do Ministério Público de Minas Gerais comunicará as próximas determinações que regularizam a situação de todas as partes envolvidas. Por fim, às 10h50, a palavra estará aberta à comunidade, que deverá cumprir as seguintes regras. Me desculpa, antes disso a gente tem a palavra do representante da Câmara Municipal de Cerro, o Márcio Alves. A comunidade, a gente vai cumprir as seguintes regras, voltando. Para falar, é preciso levantar a mão e aguardar que o microfone chegue em mãos. É expressamente proibido atravessar a fala de quem estiver com o microfone. A pergunta deverá ser direcionada a um dos representantes da mesa. Cada pergunta deverá respeitar o tempo de 2 minutos para ser colocada. Nessa jornada de esclarecimentos e pacificação, visamos resolver um problema que há muito vem afetando a qualidade de vida de nossos moradores. Acreditamos que esta reunião marca um passo importante em direção ao desenvolvimento sustentável da nossa comunidade. Pedimos a compreensão e, acima de tudo, o respeito de todos os presentes. Agora, com as pautas definidas e as diretrizes estabelecidas, declaro oficialmente aberta essa reunião, que nossas discussões sejam construtivas e que possamos encontrar soluções eficazes para os desafios que enfrentamos juntos. Obrigado. A gente vai passar a palavra à ilustríssima promotora do Ministério Público, a doutora Luísa, que dará abertura apresentando as determinações e execuções do processo. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque eu não consigo falar muito sentado. E queria também chamar alguém da associação para compor a mesa aqui, inclusive no lugar aqui de destaque, porque nós estamos na casa da associação. Meu nome é Luísa, para quem não me conhece, eu sou promotora de justiça do Cerro há quase 4 anos. Antes de adentrar o assunto que nós estamos aqui hoje para tratar, que é a questão do abastecimento jurídico da comunidade de Rio Verde, eu queria falar um pouco sobre o Ministério Público, por que eu estou aqui. Muitas vezes as pessoas acham, né, o promotor de justiça está lá só para meter o ferro na galera, associa-se muito, né, à atuação criminal do Ministério Público, mas esquece, né, do que é uma trajetória que foi construída e consolidada com a nossa Constituição de 1988. Né? A Constituição de 1988 do Brasil é a nossa lei maior, é aquilo que determina tudo, os nossos deveres e direitos enquanto cidadãos, e lá, nessa Constituição, também está a estrutura organizacional do Estado do Brasil. E dentro dessa estrutura, há o Ministério Público, que é uma instituição, né, que vem desde depois da Revolução Francesa, criada na França, mas que tem contornos muito próprios no Brasil. O Ministério Público, né, e são representantes do Ministério Público, os promotores de justiça, como eu sou, ele é responsável, desde, né, como eu disse, a Constituição de 1988, para, além de promover a acusação, todas as vezes em que um crime é cometido, também é responsável por garantir os direitos sociais, individuais e disponíveis, coletivos e difusos. E é por isso, e para isso, que a gente detém alguns instrumentos, como o inquérito civil e a ação civil pública. Então, nós somos legitimados a, através desses instrumentos, o inquérito civil, o procedimento que corre dentro da promotoria, sem ir
ao juízo e também, através da ação civil pública, promover tais direitos. O direito à água, né, é um direito básico, é um direito social básico. Receber água tratada em casa é um direito, né, ao saneamento, que compõe o direito ao saneamento básico, e é um direito que, por ordem constitucional, como eu disse, impõe ao Ministério Público zelar para que esse direito social seja efetivamente garantido na casa de todos os cidadãos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, então, o Ministério Público está aqui, para garantir que esse direito seja devidamente preservado, entregue com as contrapartidas necessárias. Então, é aí que o Ministério Público foi acionado nos anos, salvo engano, de 2016. Eu nem era promotora de justiça, né, à época ainda. Um colega que estava aqui à frente da promotoria do Cerro e também um outro colega que estava na coordenadoria do meio ambiente, a eles foi trazida a questão da irregularidade. E aí, né, nós estamos falando de Milho Verde, nós estamos falando de Pedro Lessa, nós estamos falando de São Gonçalo das Pedras, a época também é Capivari, hoje não mais, mas enfim. E isso, então, foi devidamente requisitadas informações para o município, que é quem detém a titularidade da obrigação de prestar o serviço de água. Então, o município do Cerro, enquanto Milho Verde pertence ao Cerro, é o detentor da obrigação, do dever de prestar esses serviços nessa conformação territorial para Milho Verde. Então, a gente, né, instruiu esse inquérito civil, que, como eu disse lá atrás, é o nosso instrumento adequado para requisitar informações, instruir e investigar toda uma situação quando a gente tem um direito, uma notícia de um direito violado. E aí a gente requisitou informações do município, requisitamos informações à época da Copanor também, que já havia, né, de quando que é o contrato? 2013, né? Já havia essa contratação por parte do município de Cerro junto à Copanor para que ela, então, né, em regime de delegação, de concessão que a gente fala, pudesse explorar esse serviço. E a gente viu que, apesar de ter já a concessão, havia problemas ainda a serem solucionados. A partir daí, uma ação civil pública foi ajuizada, 2 ações civis públicas foram ajuizadas, que é um mecanismo judicial para que houvesse, então, uma determinação, né, dessa vez, pelo juízo do Cerro, para que a concessionária e o município subsidiariamente, ou seja, se a concessionária não conseguisse prestar o serviço, seria então responsabilizado o município, porque, como eu disse, ele é o titular do serviço, então isso fosse devidamente executado e entregue à população. Isso, lá em 2016, 2017, foram ajuizadas essas ações civis públicas. Uma por parte do Ministério Público, aliás, uma por parte do município, outra por parte da Associação Comunitária de Milho Verde e a gente atuando com o nosso inquérito civil. Nós tomamos frente, então, de uma execução, porque, apesar de haver determinação judicial de que a Copanor fizesse essa obrigação e o município também subsidiariamente, como eu disse, as obrigações foram descumpridas. Houve desabastecimento, vocês sabem disso melhor que eu, com frequência e devido a problemas recorrentes, né, da rede, enfim, várias questões que a gente sabe aqui que existem no distrito que causavam o desabastecimento, o desabastecimento com certa frequência aqui na comunidade de Milho Verde, o que aí entra a minha participação há mais ou menos 3 anos. Eu fui procurado, então, lá na promotoria, e aí foi quando eu tomei pé, né, de toda essa situação, da existência dessas 2 ações civis públicas que tramitavam na comarca do Cerro, estavam paradas há muito tempo, por inúmeras questões, mas que não estavam indo para lugar nenhum. Então foi quando eu falei com a doutora Sofia, à época, que era a juíza que ficava aqui, ela ainda responde, mas enfim, não vem ao caso, falei, vamos retomar essas audiências aqui, nessas ações, porque o problema lá em Milho Verde não foi sanado, o desabastecimento continua, e com certa frequência. Foi aí que fizemos, salvo o melhor juízo, 4 audiências de conciliação junto da Copanor, do município, e em alguns casos também da associação comunitária. A época, acho que era o Beto também que estava à frente da associação,
que me procurou inicialmente, depois Valesca e hoje, né, o Alaís. Então, a gente retomou essas negociações com a intervenção judicial, com a mediação judicial, e pactuamos naquela primeira conciliação que teve a seguinte obrigação que deveria ser cumprida pela Copanor na época. A gente precisa entender qual que é o diagnóstico técnico de engenheiros que falem o seguinte: por que esse desabastecimento aqui está ocorrendo? Porque tem muita gente que fala, ó, na minha casa acontece isso, na minha casa acontece aquilo, a parte mais baixa, a parte mais alta, reservação, não sei o quê. Eu não sou engenheiro. Meu papel aqui é estritamente, como eu disse, jurídico, né? Eu analiso as leis e eu promovo a justiça, né? No caso, eu tento fazê-lo, né? A garantia dos direitos. Então, a gente deveria, então, da Copanor obter, naquela oportunidade, um diagnóstico subscrito por engenheiros com a anotação de responsabilidade técnica que falasse: isso daqui, essa falta de abastecimento hídrico está ocorrendo por essa e por essa razão, e é isso que a gente tem que fazer para solucionar o problema. Foi a primeira obrigação que foi pactuada lá em 2020 ou 2019, agora também não tenho esse dado específico aqui na minha cabeça, mas foi logo quando eu cheguei aqui no CEP que a gente retomou essas tratativas. Essa obrigação foi cumprida, a Copanor apresentou um diagnóstico técnico subscrito por profissional habilitado com responsabilidade técnica, falando quais eram os problemas da rede aqui e dando um caminho para a solução do problema, que foi a substituição de toda a rede, além de outras questões que estavam nesse projeto. O segundo passo, então, nessa segunda audiência, eu submeti antes disso, né? Eu submeti esse diagnóstico técnico à avaliação do engenheiro que a gente tem dentro da nossa coordenadoria regional aqui do meio ambiente, e então para a segunda audiência de conciliação, que foi quando isso foi chancelado, homologado. Vamos então fazer esse roteiro aqui, esse projeto aqui tem que ser executado em breve pela Copanor. Nessa audiência, então, a gente combinou que a Copanor apresentaria um cronograma de execução dessas obras, para que a gente, então, acompanhasse se ela estava cumprindo a obrigação ou não. Isso foi acordado. Dentro do prazo estabelecido, a Copanor apresentou um cronograma, mas ela apresentou um cronograma à época extremamente vago. Um cronograma basicamente orçamentário, que não nos dava condições de efetivamente acompanhar de perto se aquilo, passo a passo, primeiro nós vamos nessa rua, depois nós vamos nessa outra rua, depois não sei o quê. A gente não conseguia, de fato, ter elementos concretos para ver se ela estava cumprindo a obrigação ou não. Então eu falei: esse cronograma eu não posso aceitar. Então a gente voltou à obrigação possível. Agora você vai ter que apresentar um cronograma que atenda a esses requisitos aqui, porque senão a fiscalização se tornaria inócua. Vocês entendem isso? E aí, depois a Copanor apresentou um outro cronograma. Esse cronograma, sim, então, foi validado. E aí a gente estava esperando que a Copanor cumprisse com aquele cronograma inicialmente. Inicialmente não, mas num segundo momento proposto, e foi aí que a situação desandou. A Copanor, então, ela não cumpriu com as obrigações estabelecidas nesse cronograma, e foram várias as situações graves de falta de água que me foram comunicadas ao longo desse período, também pela associação, por moradores individualmente falando, e também pelo município do Cerro, que também bateu as portas do Ministério Público, e a gente atuou de forma conjunta. Eu, então, executei alguns acordos nessa ação judicial. Valores da Copanor, então, foram bloqueados na Justiça, e a partir disso, então, retomou-se novamente as obras de forma mais fluida, posso dizer assim. E é esse o estado que hoje nós estamos, com pelo menos pelo que me foi passado pela associação, né? Obviamente que eu não tenho condições de ouvir todos os moradores individualmente, mas pelo menos pelo que me foi passado pela associação de Milho Verde, a situação, né, desde novembro do ano passado, dezembro do ano passado, mais ou menos, teve uma melhora significativa a partir, né, das intervenções então feitas
e continuadas, digamos assim, pela Copanor, e fizemos uma outra reunião no início desse ano, em que a associação manifestou algumas preocupações em relação à substituição da rede, a questão futura que nós vamos discutir também do esgotamento sanitário e outros pontos. E aí eu fiz uma reunião na semana passada com a presença da Copanor, do município e da associação comunitária, a fim de mediar essa situação que hoje nós encontramos. A Copanor, então, ela nos disse, nos afirmou que essas obras da substituição total da rede hídrica de Milho Verde, que vai solucionar, digamos, de forma satisfatória e validável, a questão do abastecimento hídrico de Milho Verde em 15 dias, em 15 a 30 dias que foi falado, 15 dias foi o prazo que se consignou na ata, mas levantou outros pontos também. Algo que foi dito pela Copanor e que era uma demanda trazida pela associação comunitária era da disponibilização. Aliás, eu acho que antes disso eu vou falar dos pontos que a associação nos trouxe na semana, aliás, no início do ano, que foram tratados na semana passada, para vocês entenderem o que é que a gente discutiu na sexta-feira. Falou-se de uma questão de que a água estava voltando, de forma suja para alguns pontos, e isso foi trazido para a Copanor e sugerido que fossem implementados, trocados, os chamados estranguladores ou registros. Enfim, uma coisa mais técnica aqui. Isso foi um ponto que foi trazido pela associação. Outro ponto que foi trazido pela associação era da necessidade de se ter disponibilizado aqui no Milho Verde um profissional, um técnico, um colaborador da Copanor trabalhando ali para atender as demandas da população de forma mais imediata, sem que seja necessário se deslocar até o cerro ou ligar, que a gente sabe que às vezes não resolve o problema de forma tão eficaz assim. O outro ponto era a questão do esgotamento e tinha mais um terceiro ponto, que depois eu vou abrir a ata ali. Então eu fui trazendo todos esses pontos e a gente fez um acordo, um pré-acordo em cada um desses pontos. Em relação à questão dos estranguladores, o registro, a Copanor nos explicou, acho que o Anderson também vai falar aqui, que em razão de estar ainda em andamento essas obras, a gente concordou em esperar a finalização dessas obras para ver se esse problema vai persistir ou não. Se persistir, para a gente identificar então qual que é a causa, mas algo que eu cobrei para tentar resolver de forma momentânea, pelo menos enquanto essas obras ainda continuam, segundo eles, vão acabar daqui 15 dias, então não é tanto tempo assim, que ele iria orientar os colaboradores do Copanor, que depois de todo o procedimento realizado, teria que fazer um procedimento lá de descarga, de limpeza, não sei como é que é o negócio direito, ele vai poder explicar melhor, para que isso fosse resolvido. Esse foi um pré-acordo que a gente fez na sexta-feira. O outro pré-acordo que a gente fez em relação a essa disponibilização de alguém aqui da Copanor para resolver as situações, para tratar, dialogar, negociar, enfim, com vocês, aí foi o ponto que foi tocado, que eu acho que é o ponto de maior, é o ponto mais sensível que nós estamos aqui para tratar hoje, que é a questão das cobranças. Ele me disse que, para colocar alguém aqui para resolver, seria necessário a retomada das cobranças. Não que as cobranças tenham sido paralisadas ao longo desses anos, desse período, não sei exatamente de quando que iniciou a suspensão efetiva das consequências, porque as contas elas chegam nas casas de vocês. Ocorre que muita gente, a gente tem um índice mais ou menos aqui de 55%, salvo engano, um pouco mais da metade das residências e edificações do distrito de Milho Verde estão hoje inadimplentes. É um dado que foi trazido pela Copanor. E aí, por que eu digo que isso aqui é sensível? Porque foi falado que o Ministério Público disse há algum tempo, em dada ocasião, que era para o pessoal parar de pagar. Bom, eu
posso afirmar que isso nunca saiu da minha boca. Em relação a outros colegas, né, que já atuaram como promotores de justiça da comarca do Cerro, eu não sei se isso foi efetivamente dito, ou se foi mal compreendido, ou em que medida isso aconteceu. Por quê, gente? A partir do momento em que um serviço é prestado, né, a leitura livre-hidrômetro é feita, isso quer dizer que algo foi consumido naquela residência. O serviço sendo prestado, ele tem que ser pago, salvo, juridicamente falando, se tiver alguma hipótese de má prestação ou de não prestação desse serviço, o que deve ser discutido pela pessoa enquanto consumidora, junto da Copanor, ou, se caso não se resolva administrativamente junto da Copanor, que busque os meios legais para tanto. Não é possível que se fale de forma coletiva, né, e tratando todos de forma igual, sendo que a gente tem casos distintos. Tem casa que recebeu água, tem casa que não recebeu água, tem casa que recebeu parcialmente a água, tem situações que nos foram relatadas de que passava ar e isso era o que ocasionava a leitura do hidrômetro, né? Não sei se isso é possível mesmo tecnicamente ou não, mas isso muito foi falado para o Ministério Público, mas fato é que isso é necessário que seja discutido de forma individualizada e caso a caso, junto da Copanor. Agora, suspender uma cobrança de forma indistinta para todo mundo é algo que torna o serviço público inviável para toda e qualquer empresa. E aí, o que a gente acordou, né? Que vai haver, então, em relação a essa retomada da cobrança, um período de tempo para que esse aviso seja feito, para que as negociações sejam feitas individualmente falando. A Associação de Milho Verde colocou à disposição, né, serviços de advocacia para que isso também seja analisados, como eu disse, individualmente, e para que essas negociações, parcelamentos, tarifas sociais, todos esses caminhos sejam abertos. Quem se sentir lesado tem que, então, né, fazer essa análise do seu caso junto da Copanor para renegociar, para ter algum tipo de parcelamento. Enfim, não sei qual vai ser a solução de cada caso. Mas depois desse período, então, vai haver a retomada das consequências do não pagamento, que é o quê? O corte, né, gente? Todo mundo sabe que a prestadora de serviço, se houver a prestação de serviço, a pessoa não fizer o pagamento, depois de um aviso prévio, pode sim haver o corte de água, salvo em alguns casos, né, que a lei e que a jurisprudência, que é os julgados dos tribunais, excepcionam. Por exemplo, situações, estabelecimentos de saúde, pessoas que têm, às vezes, não tenham condições financeiras e tenham questões relativas a agravos de saúde em casa, enfim. Aí, como eu disse, cada caso é um caso e isso vai ter que ser negociado, observado, individualmente falando. Eu acho que são esses os pontos. Tem alguma outra questão que vocês acham que... Eu não sei se ficou claro, depois eu posso voltar para responder a qualquer questionamento que seja feito. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes hoje, me receberem na casa de vocês, porque a associação é a casa, né, da comunidade. Eu tenho um carinho muito grande pelo Milho Verde, pelo Cerro, né? Não é à toa que eu estou aqui há quase 4 anos, já tendo podido sair para ir mais perto da minha família, mas eu não quero, porque eu realmente me sinto parte desse lugar e gostaria que assim vocês também sentissem que eu ajo dessa forma, no melhor interesse das comunidades. É claro que isso daqui vai gerar divergências de ideias, de posições, mas a gente tem que ter razoabilidade, serenidade para discutir cada caso, né? E se porventura algo aqui foi dito pelo Ministério Público, pela instituição, né? Porque a gente está aqui, o promotor está aqui representando uma instituição, e tenha sido mal interpretado, ou de alguma forma realmente foi dito e não poderia ter sido dito, eu peço que a gente tenha, né, realmente uma serenidade para entender que falhas também acontecem. Como eu disse, eu posso me responsabilizar pelo que eu falo.
E, de fato, isso eu nunca disse. Procurei em todas as atas que eu tenho de reuniões que eu participei, que o Ministério Público participou, que eu tive acesso, e eu não vi isso, né, estabelecido, dessa questão da possibilidade de suspender essa cobrança. As decisões judiciais também que existem nesses casos, elas não determinaram a suspensão das cobranças, pelo menos as ações civis públicas, né, que é as que eu intervenho, individualmente falando, não sei se teve essa obrigação para casos individuais, isso eu não posso dizer, porque eu não tenho acesso a processos individuais, mas isso é o que eu tenho conhecimento. Então, nunca se determinou isso. Eu entendo que havia problemas a serem sanados, e por essas razões a gente se movimentou, o Ministério Público se movimentou, junto, né, como eu disse, da associação, do município, e a gente, nessa parceria aqui, a gente está tentando, né, caminhar na resolução desses problemas que eu sei que assolam a comunidade há muito tempo. A gente sabe que direito à água, né, é um direito dos mais básicos que existem, é um direito social que está diretamente ligado ao direito à saúde e, em última medida, ao direito à vida. Então, assim, saneamento básico é, inclusive, parâmetro de medição, né, de desenvolvimento de países, e a gente precisa ter água tratada em casa. Porque se não tiver água tratada em casa, até, né, o pessoal da Secretaria de Saúde, a Karina pode dizer isso muito melhor que eu, a gente sabe que doenças são agravadas, doenças são causadas, inclusive, pelo consumo de água não tratada em casa. Então, é muito importante que vocês se conscientizem da necessidade de também aderir à água tratada da Copanor, porque o serviço hoje e em breve, né, estará, segundo a Copanor, 100% disponibilizado para os moradores da comunidade, e isso, então, é obrigação de todo mundo aqui que resida no núcleo urbano, e aqui a gente tem um plano diretor, a situação de expansão urbana do Jardim Rio Verde é considerado núcleo urbano. Então, a água tratada está disponibilizada, é obrigação de todo morador, de todo residente, de todo mundo que tem alguma edificação aqui, fazer a ligação. E isso, gente, inclusive segundo a resolução da ARSAI, que é a agência reguladora do Serviço de Tratamento de Água e Esgoto em Minas Gerais, e na parte aqui do CELA, que regula a Copanor, existe a possibilidade da Copanor, né, existe um procedimento. Instalou, a rede está disponível. A água está sendo tratada, o serviço está disponibilizado para o cidadão, ela faz a comunicação daquelas pessoas que não fizeram a ligação. Passados, acho que, se não me engano, 90 dias, essas pessoas não fizeram a ligação, ela pode cobrar o morador pela disponibilização da infraestrutura. Então, é muito mais negócio, tanto em termos financeiros, quanto em termos de saúde pública, que eu acho que é o principal, vocês aderirem ao serviço de tratamento de água. É uma questão também coletiva, porque se você capta uma água que não é tratada e tem a ligação ali direta também na rede da Copanor, isso pode contaminar a água do seu colega, do seu vizinho, que está fazendo o pagamento devido, que está querendo receber água tratada em casa. Então, para além de uma questão de saúde de todo mundo, né, é uma questão coletiva. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de vir até aqui, agradeço a atenção e depois eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que eu puder sanar. Sobre essa questão, inclusive, que eu estava falando, da necessidade, por lei, tá, gente, de fazer a conexão a rede da água tratada pela Copanor e fornecida pela Copanor, é a grande discussão que existe aqui no Rio Verde há tantos anos, que é a possibilidade ou não de você fazer uma captação da água da serra, né? Isso hoje não é mais viável, justamente porque a gente tem a disponibilização de um serviço de água tratada dentro do núcleo do Rio Verde. Isso é lei, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, isso é uma questão por comida dentro de casa. Pode causar vários gravames à saúde, inclusive outros problemas. Isso é uma obrigação de toda a comunidade. Como eu disse, saneamento básico é direito básico, como o nome diz. E ele sendo disponível, a população também tem que se conscientizar e aderir
para fins de que seja um serviço viável para todo mundo, que não atrapalhe os outros moradores, como eu disse, é uma questão de solidariedade social, de coletividade, senso comunitário, e mais uma vez, gente, de saúde pública. É isso. Eu vou passar a palavra e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom dia a todos. Meu nome é Ivalice. Hoje eu estou como procuradora do município de Cerro. Anteriormente estive como secretária de administração. Já estou no Cerro há algum tempo, né? Escolhi o Cerro para viver, e é uma honra estar aqui agora sendo recebida, né, por vocês aqui, juntamente com todos os colegas de trabalho da Prefeitura. Agradeço aqui a doutora Luísa pelas palavras, ao Laércio, os representantes da Copanol, a todos que vieram, muito obrigada por esse momento que é extremamente importante, falar dos direitos, falar dos anseios da comunidade e dizer que o município está à disposição. Infelizmente, o nosso prefeito não pôde estar aqui conosco hoje, como o doutor Luiz já bem colocou, juntamente com a Copanol, com a associação, os representantes da Comissão de Água, o Ministério Público, a convite do Ministério Público, e essa reunião de sexta, então, como o doutor Luiz já falou, culminou nesse encontro aqui hoje na comunidade. Antes de tecer aqui as considerações do contrato que me foram solicitadas, estão aqui comigo também a nossa secretária municipal de saúde, a Karina. O Renan está representando a Secretaria Municipal de Assistência Social. Está também conosco o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo, e a Tamires, que é a nossa secretária municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. Então, nos colocamos à disposição aqui para conversar com todos vocês que aqui estão hoje. E, mais uma vez, agradeço pela oportunidade, agradeço a associação aqui por abrir as portas da comunidade para nos receberem aqui na casa de vocês. É sempre um prazer estar em Milho Verde e agora por um momento importante, inclusive de resoluções de problemas, de decisões, de repente sair daqui hoje com encaminhamentos importantes. Isso é muito relevante para todos nós, que aqui estamos. Bom, sobre a questão do contrato, existe um contrato, a doutora Luísa perguntou, é um contrato de 2013. Anteriormente, em 2009, foi votada na Câmara uma lei que autorizou a celebrar esse convênio, que é um convênio de prestação de serviço público, E ele vem aí para estabelecer uma colaboração de organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E esse convênio, à época, ele se estendia não só a Milho Verde, mas também aos demais distritos, E, a partir desse convênio, seria realizado um contrato com a concessionária. Como eu disse, a lei se deu em 2009, mas o contrato em si, o contrato de programa, ele foi realizado em 2013, e o contrato ele traz aí como objeto, acho que é importante tocar em alguns pontos dele, eu não vou me ater ao contrato, a leitura dele de maneira nenhuma, mas só alguns pontos que são importantes, para o conhecimento de todos vocês. O objeto desse contrato, o objetivo dele, na verdade, é a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, nas localidades, então, de São Gonçalo, Milho Verde, Pedro Lessa, Capivari e Três Barras, conforme foi autorizado por essa lei que eu falei, que é a Lei 2175 de 2009. A partir, então, desse contrato, algumas situações ali nele foram definidas como poder concedente, o município
concedeu esse poder de prestar esse serviço à Copanor, né? A parte técnica, obviamente, eu não vou me aprofundar nela, até porque a gente vai se limitar aqui mais às questões jurídicas mesmo, né? A parte técnica, depois a própria Copanor vem falar para vocês, se mais alguém do corpo técnico da são as obrigações da concessionária. Então, a partir do momento que ela é uma concessionária, ela vai, então, passar a se responsabilizar pela prestação desse serviço, né? E o serviço ali, ele vem captação, adução e tratamento de água bruta, adução, reservação e distribuição de água tratada, as ligações, coleta e transporte de esgoto sanitário, tratamento e disposição final de esgoto sanitário. Então, esses aí são os pontos que estão no objeto do contrato, né? Falando especificamente do contrato. Aí, a partir disso, né, o contrato traz algo que é importante, que é o prazo de vigência dessa prestação de serviço. Normalmente, com esse tipo de prestação de serviço, assim como a gente tem em relação à Copasa, né, que trata da água e do esgoto da sede, são serviços de longo prazo, né? Esse contrato, para os senhores terem uma ideia, ele tem uma validade de 30 anos. Né? Então, ele é de 2013, vigente até 2043. E dentro desse prazo de 30 anos, aí tem um cronograma para cumprir todas essas possibilidades que são aqui objeto, né? Que eu já vi, e também é um contrato que pode ser prorrogado, né? A partir do momento que as partes entendam pela prorrogação desse contrato. Então, são 30 anos a partir do momento que foi assinado aqui esse acordo, né? Esse contrato de programa entre o município e a Copanor. Então, o contrato está vigente, ele é de 2013, nós estamos em 2024, né? São 11 anos depois que a prestação de serviço iniciou, que nós estamos aqui conversando, e é importante que a gente sempre debata, né? A partir do momento que existam situações para debater em relação a um contrato, principalmente quando ele está vigente, é necessário que a gente pare e repense. Concessionária, quanto para o município, isso também cabe para as pessoas que vão ser as beneficiárias desse serviço, né? Então, o contrato traz também toda essa disposição, né? Em relação à prestação de serviço. Como a doutora Luísa bem colocou, o próprio contrato traz também que a prestação de serviço ela é tarifária, né? Ela não é paga pelo município, mas ela é paga por aquela pessoa que se beneficia do serviço, né? Assim como é o nosso caso, lá, por exemplo, a gente mora, quem mora, né, dentro do seio da casa, dos que estão aqui comigo também, a gente paga a Copasa pelo gasto que a gente tem lá na nossa casa, no nosso drone, né? Então, dessa forma que o município custeia os serviços, né? Não sai do bolso, só para todo mundo entender, um contrato de concessão, como é esse aqui, né? Não sai do bolso do município o pagamento à Copanor, né? Porque o serviço ele é tarifário. Quando a gente fala que é um serviço tarifário, é porque vai vir uma conta para cada um de nós pagar aquilo que a gente gastou, né? Seja na semília, assim que acontece com a gente, quando a gente tem um telefone, assim que acontece, quando a gente tem a água, né? O serviço de internet e por aí vai, né? Cada serviço, nesse caso específico aqui, para a gente se ater ao caso da Copanor, ele então é um serviço tarifário, tá? E em relação às obrigações do município aqui, elas estão na cláusula 5ª, as obrigações da Copanor estão aqui na cláusula 5ª desse contrato, onde estão descritas lá as obrigações e os direitos da Copanor, né, dentro daquela previsão do objeto. Então, dentro do objeto colocado aqui do contrato, estão essas previsões aqui de direitos e deveres, né? Assim como também no próprio contrato, lá na cláusula 6ª seguinte, estão as obrigações e direitos do município, né? Dentro das suas obrigações e dos seus direitos, o município, em alguma medida, como a doutora Luísa falou, até em relação às ações, eu também não vou voltar, né, a falar delas, como a doutora Luísa muito bem colocou,
Foram necessárias algumas medidas. O ano passado a gente teve aí várias situações, né, de desabastecimento de água, foi vivenciado aqui em Rio Verde. E aí, com a retomada, né, dessas ações, algumas medidas foram tomadas aí nesse percurso, né, que a Copanor vai colocar depois, quando ela for explicar aí a parte técnica, né, para que o serviço fosse devidamente prestado. Então, nesse sentido, houve cobrança do município, né, a Copanor responde também em relação a essas cobranças, né, quando a gente busca resposta com eles, a gente tem, né, acaba que o município sempre tinha contato até então, né, antes do Anderson, com o Edclan, né, e aí sempre com contato direto, às vezes a gente até, comodidade que a gente tem em relação à tecnologia, que às vezes liga, né, tá faltando água, liga, e o processo às vezes nos cobra isso, né, doutora Luísa? Tudo que é feito em relação à situação do contrato, a gente precisa que esteja escrito, né? Muitas vezes também a gente faz isso via ofício, mas tendo em vista a relação também entre contratante e contratado, a gente tem essa proximidade, esse diálogo de muitas vezes não oficiar, né, mas fazer uma conversa ali via WhatsApp, às vezes a própria secretária do prefeito liga, o próprio prefeito liga, mas para os senhores saberem que tudo isso é feito com base no instrumento jurídico, no instrumento legal, que foi autorizado pela Câmara Municipal à época, lá em 2009, e depois em 2013 ele foi de fato efetivado, né? Com relação a esse ponto aí último que a doutora Luísa colocou, aqui na própria designação aqui de obrigações da Copanor, aí eu vou fazer uma leitura, né, de uma das alíneas aqui, fornecer ao município listagem dos imóveis que não estejam interligados à rede pública de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para os fins previstos na cláusula 6ª, que é o item 1, a linha I. Aí, como foi aí, colocado pelo Tiago, né, pela doutora Luísa, essa cláusula fala, né, em multar os proprietários ou interditar os imóveis que não estejam ligados à rede pública de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. É uma questão que está aqui, né, em contrato. A doutora Luísa bem colocou da necessidade de adesão de toda a população em relação ao abastecimento tratado a partir do momento que toda a rede esteja interligada, né? E aí vem também questões de saúde pública, que depois, de forma mais detalhada, a nossa secretária está aqui, pode falar melhor, né, do que nós aqui que somos do setor jurídico. Então, a Copanor, assim como a Copasa, ela tem uma agência de regulação, né, a Copanor vai falar isso, né, que é a ANSAI, que vai aí, além do município que está aqui como poder concedente, como o contratante, ela ainda tem uma agência que vai regular a prestação de serviço dela, né? Se a prestação está sendo eficiente ou não, e aí ela tem as sanções também, como empresa prestadora do serviço, a partir do momento que ela deixa de cumpri-lo, né? E às vezes as sanções não são só na esfera jurídica, como aconteceu agora, de bloqueio de valores, né? Mas elas existem também no âmbito aqui do próprio contrato, né? A partir do momento que o município pode cobrar, e a Copanor, se não cumprir aí, ela tem as suas sanções por isso, né? E o próprio município também, a gente sabe que nesse sentido, ele é também responsável pela realização do contrato, né? Pela realização do objeto, vamos dizer assim, a partir do momento que ele é o poder concedente, né? Então, no mais aqui, em relação ao contrato, né, que foi me pedido aqui para falar, são essas as considerações. Tem, então, como eu falei com os senhores, um convênio de cooperação que existiu antes, né, e é uma situação que vem desde 2013 e é um contrato que está vigente até 2043. Então, só para todo mundo entender, né, e retomando uma fala de início, todo contrato, quando ele está vigente, ele pode ser revisto a qualquer momento, ele pode ser rediscutido a qualquer momento,
né? O próprio contrato traz essa possibilidade da gente colocar na mesa, junto contratado, contratante, rever o que foi colocado aqui. Obviamente não é mudar o contrato, mas é fazer com que o que foi acordado lá atrás, muitas vezes por outras pessoas assinaram. Na época eu não estava aqui, né, como procuradora, eu estou na Procuradoria desde julho de 2022, então é um tempo recente, né? Mas aqui é uma questão do município de Cerro, né? Não é relacionada a quem está lá no município hoje, né, a quem está à frente da gerência da Copanor hoje, é o município relacionado aí à empresa Copanor, tá? Só para ficar claro. Não é necessariamente quem fez a época ou quem está agora, mas é uma situação aqui relacionada ao próprio município. E foi, na época, uma escolha da gestão, quando se encaminhou para a Câmara a possibilidade de realização do convênio, foi autorizado, foi realizado. O que nós que estamos aqui agora precisamos fazer, eu acho que a gente tem que entender que no momento que estamos, a gente precisa resolver as coisas que aparecem, né? Os problemas apareceram agora, somos nós que estamos aqui, é nossa responsabilidade sentar com vocês e resolver os problemas, né? E nesse sentido eu estou à disposição, a nossa equipe está toda aqui também à disposição para conversar, né? Eu não vou me alongar, até porque tem mais pessoas aqui para falar com vocês. No mais, agradecer, dizer da alegria de poder participar de uma vez aí, essa obrigação também de trabalhar como beneficiários do serviço, porque nós, ao mesmo tempo que o município ele é o contratado, né, ele é o contratante, ele tem os munícipes ali, né, que são os beneficiários desse serviço. Então, para a administração pública, além de ser um dever, para a gente é dedicação diária trabalhar, né, como equipe, para que todas as questões relacionadas ao município sejam resolvidas da melhor forma, para atender da melhor forma possível os anseios da comunidade. Dentro das limitações, obviamente, né, que toda administração pública tem, acho que é do conhecimento de todo mundo, mas, na medida do possível, todos nós estamos a serviço, né, como servidores públicos, para fazer o melhor e fazer o necessário, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. A gente continua por aqui, sendo necessário qualquer retomada de alguma dúvida, a nossa equipe está toda à disposição. Muito obrigada. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Renan, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Cerro e no momento aqui eu estou representando a Paloma, tá? Que é a secretária, e primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar um pouco aqui sobre o cadastro único. O objetivo, óbvio, é que a gente falar um pouco sobre a tarifa social de abastecimento de água, que é um direito, né, às famílias de baixa renda. Eu também vou falar um pouco sobre o cadastro único aqui e explicar um pouco para vocês quais são as famílias que têm direito a fazer o cadastro único e que têm direito à tarifa social. A gente está falando aqui, né, a respeito da Copanor, sobre questões tarifárias, né, de cobrança e entes públicos, né, que são específicos que têm possibilidade de ter um desconto tarifário na conta de água, tá? Então, primeiramente, né, falando sobre o cadastro único. O que é um cadastro único? O cadastro único, ele é um cadastro de informações de famílias de baixa renda. E ele serve como base de informação para a concessão de algum programa, benefício social. A gente tem, dentro do cadastro único, vários programas que utilizam ele como base de informação para fazer a concessão para essas famílias de baixa renda, tá? Via de regra, as famílias que podem cadastrar no CAD único são as famílias de baixa renda. E como que é definido isso, né? Quem são as famílias de baixa renda? São aquelas famílias que têm renda per capita familiar até meio salário mínimo, tá? Atualmente,
em R$ 706 de renda per capita. Então, essas famílias, elas podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é onde está o setor de cadastro único, para realizar o cadastro com a gente lá, tá? Obviamente que, assim, a realização do cadastro, ela não garante o acesso ao benefício, né, aos programas, mas porque, de certa forma, cada um tem uma forma de seleção, uma forma de avaliação, mas falando aqui, via de regra vai, né, ser meio salário mínimo mesmo, e são vários programas que utilizam o cadastro único. Vou citar alguns aqui, como o Bolsa Família, né, que a gente tem, que usa o cadastro único como acesso. Tem a tarifa social de abastecimento de água, que alguns beneficiários, principalmente, né, lá no município, já tem, né, pela Copasa. Tem a tarifa social também de energia elétrica, tá? Tem um desconto na conta de luz aí. Tem também carteira do idoso, né, e outros programas que surgiram recentemente aí, como o Dignidade Menstrual, né, que está mais voltado para a área da saúde, mas também a questão do Pé de Meia, que é um programa que lançou recentemente para alunos do ensino médio da rede pública, né, devidamente cadastrados, no CAD único, com perfil de renda, eles podem acessar uma poupança aí que será gerada. Enfim, não vou entrar muito em detalhes a respeito desses outros programas, eu vou focar aqui na tarifa social mesmo, tá? Que é o objetivo aqui da conversa nossa hoje, tá? Basicamente assim, né, para ter acesso, né, à tarifa social de abastecimento de água, a família precisa estar cadastrada no CAD único, com renda per capita familiar, né, até meio salário mínimo, e solicitar junto à prestadora de serviço, no caso aqui, não vou chegar mais à frente, mas a questão da Copanor, né, solicitando a inclusão da tarifa social na conta. Basicamente, o que a família precisa apresentar é uma folha resumo do cadastro único, tá? Um documento oficial de identificação, um comprovante de endereço, que no caso pode ser a própria conta de água mesmo, tá? E solicitar a Copanor, né, preenchendo os requisitos, a inclusão dessa tarifa. O desconto ele pode chegar até 50%, vai depender, tem um cálculo que é feito. Na verdade, assim, quem regula isso, né, como a gente já falou aqui, é a APSAI. A APSAI tem uma resolução, só que não me engano, resolução número 150, de 5 de abril, por exemplo, né, no caso, vai atender são residências, tá? No caso, assim, estabelecimentos comerciais, industriais, eles não têm direito a essa tarifa, mas a todas as famílias, né, de rede especial, domicílios, né, eles podem solicitar esse desconto, tá? Basicamente, assim, após solicitado, né, esse desconto e a família passa a receber a partir das próximas contas, né, tem a validade, assim, aparentemente de 1 ano, tá? Que aí a própria prestadora de serviço pode vir a verificar novamente se a família ainda está no cadastro único, se a família permanece dentro do critério de renda, né, familiar, para poder acessar o benefício, e se está preenchendo os requisitos também da resolução com relação à concessão dessa tarifa social. Bom, de maneira geral é isso, tá? Eu queria só falar um pouco mesmo sobre, também pensando aqui, né, até numa questão aqui mais à frente aqui, na hora que a Copanor, né, tive a oportunidade de falar, e aí a doutora Luísa está comentando que às vezes vai precisar de uma pessoa aqui para prestar esse serviço, né? Isso porque atualmente no selo a gente não tem atendimento presencial, né, da Copanor. Então a gente pensar numa forma, né, dessas famílias poderem solicitar esse desconto, seja pelo WhatsApp, seja por um contato de telefone, para facilitar o acesso, porque, se não me engano, é em Diamantina, né, que opera, né, a Copanor. Enfim, tem essa questão para conseguir dar acesso a essas famílias, elas conseguirem acessar esse desconto, que é muito importante, né? Eu acredito que, assim, é um valor que realmente ajuda bastante, tá? E que faz diferença ali no final do mês, né? Enfim, queria convidar todos, né, vocês, né, que tiverem alguma dúvida, quiserem cadastrar no cadastro único, pode estar entrando em contato com a gente lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? O telefone lá é o 3541-2005, tá? Lá a gente presta informações de outros benefícios, programas que a gente tem disponível lá, e a gente está de portas abertas, tá?
Também quero aproveitar a oportunidade aqui, eventualmente até com a associação mesmo, a gente fazer uma parceria, né, com o social, o CIR, para a gente estabelecer, até trazer algumas situações dentro da secretaria, algumas caravanas, ações de informação, fazer parcerias até para as famílias mesmo do cadastro único, a gente abrir portas mesmo e estar participando aqui ativamente, tá? Eu agradeço aí a oportunidade, especialmente minha fala mesmo, tá? Muito obrigado aí, tenha um bom dia. Vou passar a fala para o presidente da Câmara e, posteriormente, a Copanor irá fazer a apresentação de todo o trabalho durante esse tempo. Bom dia a todos. Em nome do presidente da Associação Comunitária, eu cumprimento as autoridades presentes. Vamos direto ao assunto. Eu pergunto ao representante da Copanor: água da serra, como fazer com ela? Vai cortá-la? Como que nós poderemos cortar uma água da serra se não temos água nas nossas torneiras com abundância? É uma pergunta que se faz, é uma pergunta que a Copanor poderá responder. E a Prefeitura também, porque ela também é responsável por aquela água. Foi colocado nome das residências de qualquer forma, de forma aleatória. Perguntaram por aí de quem é essa casa? É de Joãozinho, do popular Joãozinho. É tão desorganizada essa Copanor que ela começou mal, ela começou terrivelmente mal, ela não atuou de forma correta. Eu sou nativo daqui, doutora promotora, eu sou daqui, vivo aqui, tenho negócios aqui e tenho negócios também no Cerro, na região do Mato Grosso. Então eu sou nativo daqui e acompanho essa vida toda dessa Copanor. Ela deixou a desejar em todos os sentidos. Há de concordarem comigo. Por quê? Colocou o nome das pessoas. Eu não consigo, por exemplo, pegar o meu estabelecimento comercial, que é o hotel, e colocar em meu nome. Eu não consigo. Porque há débito? Não. É porque eu não consigo. Você liga para a Copanor em Diamantina, não atende. Ela deixa a desejar em todos os sentidos. A água da serra é um problema, porque ela abastece especialmente o bairro da Rua do Campo e vem por aí afora, remando por aí. Eu acho que não passa da porta do Hotel Rocha Velho para cá. Mas ela abastece muitas casas. Como que nós podemos tirar uma água, doutora promotora, da serra, sendo que a Copanor não coloca água na torneira das pessoas? As pessoas não podem pagar, não. Eu duvido que alguém aqui está fora de pagar. Mas não paga por quê? Alguém não paga por quê? Porque não tem água na torneira. Eu vi um vídeo agora do nosso amigo Valtinho. Um filtro. Existe um acordo. Em 2013, eu era vereador, quando foi feito o contrato que a nossa Evanice apresentou. Foi feito um acordo. Enquanto não tiver água na torneira com abundância, não cobraremos taxa. Foi feito esse acordo várias vezes. Esse acordo foi feito várias vezes. Presencial, em reuniões aqui nesse estabelecimento, e em reunião em São Gonçalo de Minas e em outros locais. Aí veio com valores aí que não batem com a realidade. Valores de 600. Um consumo que absolutamente não houve. Então a população está guardando isso. Água na torneira para poder fazer o pagamento. Quem não estiver pagando, não é que eu estou incentivando, não pagar não. Houve um acordo, sim, do representante da Copanor e a população. No que se refere ao turismo,
O turismo do Milho Verde é um turismo muito bonito e muito rico, rico de material humano, rico financeiro, rico de todas as formas. E imagina que nós tivemos aqui, eu acho que você pode me ajudar, eu acho que nós tivemos aqui no Réveillon da vida aí 5.000 pessoas, ou perto disso. Eu estou mentindo? Eu estou enganado? O senhor do comércio? Então, quer dizer, um lugarejo de 1.000 e poucos habitantes, que chegam aqui 5.000, 6.000 pessoas, e o que não tem na torneira? A água. Por incrível que pareça, não rola água nos feriados do lugar. Rola, gente? Não. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não está água na torneira nos feriados do lugar. No Réveillon, na Semana Santa, nos outros feriados do lugar. Então, aí o turista vai embora. Deixa de deixar aqui os recursos financeiros, que vai dar muita população. Por quê? Porque não há essa coisa. Então, a Copa Nova está deixando a desejar, sempre deixou a desejar, e não enxerga a possibilidade dela atuar com clareza. Eu fiquei sabendo que a Copasa incluiu a Copa Nova na jogada da Copasa. Fiquei muito feliz com isso. Na semana passada que eu ouvi isso, que a Copasa não terá mais Copa Nova, terá a Copasa. Tomara que se copata. E a Copasa, pelo menos, é mais organizada. A Copa Nova deixa a desejar todo momento do Milho Verde. Deixa a desejar em Pedro Lessa, onde o esgoto sanitário cai no rio do Caraçá. Vai lá agora, eu mostro agora. Eu mostro agora, gente. É do conhecido do senhor? Então, eu queria meio ambiente. Então, mais que ninguém, ele pode dizer isso. Tentei de todas as formas conseguir resolver o problema. Dos ribeirinhos, do baú, tal. Não tem. Deságua no Rio de Jequitinhonha. Não tem jeito. A Copa Nova é uma empresa irresponsável, falida, e que o Milho Verde não merece esta empresa. Muito obrigado. Pessoal, vou passar a palavra para a Copa Nova apresentar, mas antes disso, eu acho que tem o pessoal que também não tem acompanhado os trabalhos, como tem evoluído. A promotora colocou multa sobre a empresa, houve mais de R$1 milhão de investimento, e hoje, quem quiser acompanhar com relação à quantidade de água, a gente recebeu 3 litros por segundo, e hoje foi feito tudo que foi colocado pelo Ministério Público, a empresa conseguiu sanar. Hoje a gente está aqui fazendo um acordo. Esse acordo a gente não está voltando em 2014. A gente teve passos de lá para cá. Tem muita gente que não tem informação com relação a isso, mas tem um processo que todo mundo pode acompanhar. Gente, eu entendo, né? É uma situação que eu disse, aflora, tem casos aqui e casos, mas eu queria pedir para vocês, realmente, como o Thiago disse, às vezes informações também não chegaram. Muito se caminhou desde 2014. Eu tive, o cuidado aqui no primeiro momento da minha fala de fazer uma incursão histórica aí na cronologia de todas as atuações que a gente teve. Não é uma tarefa fácil, são muitos atores envolvidos, são muitos interesses que estão envolvidos. E eu peço, aqui é um momento realmente de construção, de caminhos, de tentativa de resolução desse problema que há muito tempo você sofre, mas que está todo mundo aqui interessado em resolvê-lo. Se a Copanor não tivesse capacidade técnica para desenvolver o trabalho, eu seria a primeira pessoa a cobrar do município, que tem instrumento jurídico para revogar o contrato de concessão da Copanor, para rever isso. Inclusive, estive pronta em vários momentos nessa ação para falar assim, olha, o mesmo grupo, digamos, econômico, assim, ela poderia, inclusive, ser acionada se a Copanor, ao final, não conseguisse entregar. Mas, fato é que, como eu disse aqui, o Thiago bem disse, as coisas andaram. No final do ano passado, como eu disse, pelo menos pelo que a associação comunitária me disse, a situação em muito melhorou. Se há casos aqui de pessoas que estão em situação
irregular de desabastecimento, o primeiro passo, gente, é procurar a Copanor, e se porventura ela não estiver atendendo, tiver essa omissão que o presidente da Câmara aqui reportou, né, de não atendimento, se procura e ela não atende, né, o protocolo, etc. e tal, que é o procedimento padrão de atendimento ao consumidor que toda concessionária tem que ter, ou toda prestadora de serviço, aí sim o poder concedente pode ser instado, o Ministério Público pode ser instado, mas o primeiro passo é que a agência tome conhecimento de que naquele ponto específico, apesar de tudo que foi falado aqui, apesar de que a substituição da rede tem sido feita e acompanhada pelo Tiago, com uma vistoria, inclusive, pelo técnico do Ministério Público que esteve aqui, foi no final do ano passado, não foi, Tiago? E acompanhou, junto da Copanor, as obras que estão sendo executadas. Então, assim, muito cuidado e atenção naquilo que também foi feito. A gente bateu na Copanor até, bloqueamos valores, cobramos deles, mas algo também foi feito do ano passado para cá. Pelo menos, né? Eu tive o cuidado aqui, como eu disse, de fazer toda a trajetória judicial do Ministério Público junto da associação do município, junto da Copanor, né? Cobrando a Copanor. Então, e vocês tinham toda a razão, e muitos aqui têm razão ainda, em casos isolados que, como eu disse, a gente vai ter que verificar. Agora, eu vou passar a palavra para o Anderson, peço, né, que vocês o escutem com bastante atenção, também, né, assim como escutaram a mim, escutaram a doutora Ivanice, escutaram o doutor Márcio, para a gente poder evoluir aqui também, todos os lados sejam ouvidos, e ao final vocês também serão ouvidos. Bom dia a todos. Agradecer aqui o convite de estar presente aqui hoje, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a associação, a promotora doutora Luísa, todos vocês da Prefeitura, aos representantes da comunidade que estão aqui, que são parte interessada, dizer que para a Copanor, o Rodrigo, né, que também está aqui, do meio ambiente, dizer que a Copanor é um orgulho estar presente em Milho Verde. O meu nome é Anderson, né, hoje eu estou como gerente operacional da Copanor, mas eu sou um funcionário de carreira da Copasa, eu tenho 31 anos de carreira, então assim, Copanor, Copasa, ela tem as mesmas responsabilidades, as mesmas competências técnicas, o mesmo grau de investimento. Eu trouxe aqui algumas informações para vocês, dizer que saneamento nós fazemos juntos, né, com competência, com comprometimento, com dedicação, com informação daquilo que está errado para que possa ser corrigido. Entendo que a Copanor realmente ela pecou no início, tanto na parte do planejamento, quanto na parte das definições que ela deveria dar, das tomadas de decisões que ela deveria ter feito lá no início. Uma delas é o exemplo da questão da água da Serra, né? Quando você assina um contrato de concessão, você tem exclusividade na distribuição de uma água tratada e a partir dali você não deveria ter mais uma alternativa de utilizar uma água sem tratamento, uma água natura. Bom, a Copanor hoje ela está em 272 municípios. Cada dia nós estamos buscando água mais longe, nós temos localidades em que nós bombeamos 60 quilômetros, nós temos 60 quilômetros de adutora para poder levar água a determinados lugares. A Copanor foi criada em 2008, através de um programa do governo, onde ela iria praticar uma tarifa diferenciada. Então, ela é uma subsidiária da Copasa. A Copasa não poderia ter duas tarifas, né, de duas cobranças, então, por isso, foi criada a Copanor. Em tese, a Copanor, em média, a tarifa da Copanor é em torno de 40% a 50% mais em conta do que a tarifa da Copasa. E ela está sob toda a legislação do Ministério Público sobre a questão de qualidade de água, as resoluções da ASAI, de atendimento ao saneamento. Como bem foi falado, caso ela não cumpra isso, ela tem que pagar pela responsabilidade do saneamento e ela é multada. Então, nós temos que atender prazo, indicadores de desempenho e Milho Verde.
Foi feito o planejamento, foi utilizado o poço do cerro, mas houve a necessidade, ao longo da construção desse saneamento, uma necessidade de outra fonte de produção, uma necessidade da melhoria daquilo que já tinha em termos de tratamento, de informação para vocês sobre a questão de milho verde. Aqui, né, um ponto bastante representativo da localidade, que nós pegamos para poder ilustrar. Milho verde, o início de concessão foi em 2013, o início de operação em 2015. Na verdade, você tem um período entre planejamento, execução de obra para entrega para operação. E o fim da concessão em 2043. Hoje nós temos um total de 635 ligações de pontos de serviço. Eles são distribuídos dessa seguinte forma: 482 residências, 60 comércios, 6 públicos, e tarifa social nós temos 58. Diagrama de distribuição de milho verde, isso aí, ó, é a localidade de Milho Verde. Aí nós temos a captação lá do poço Bota Vira, é um poço de 3 litros por segundo, 3 litros e meio. A captação do cerro é um poço de 8 litros por segundo. Mas nós utilizávamos dele apenas 3, porque a rede de distribuição, a questão da energia elétrica, ela não era suficiente para poder fazer a utilização do poço na capacidade total que ele tinha de produção. Então nós trabalhávamos apenas com 30%. Mas um dado importante é que, devido ao número de ligações, só o poço do Bota Vira seria suficiente para poder abastecer Milho Verde. Só que pelas questões, então, em termos de planejamento, o poço do Bota Vira e o poço do Cerro, totalizando 6 litros por segundo, você teria uma média aí de 1 litro para cada 100 residências. E o cálculo que nós fazemos é de 1 litro por segundo a cada 150 residências. Então, em termos normais, comuns, os 2 poços seriam suficientes na arquitetura que foi desenhada. Porém, devido ao alta taxa de turismo, as questões que o Milho Verde oferece, a representatividade dela no âmbito nacional, houve a necessidade de novos investimentos. E aí nós fizemos a substituição da adutora, né, aumentando o diâmetro dela, colocamos uma estação de tratamento onde estava previsto apenas a instalação de filtros, e essa estação de tratamento passa por todos os processos convencionais: coagulação, floculação, decantação, filtração, fluoretação, desinfecção. Aqui, pode ir. Pode passar. Aqui nesse ponto nós temos a reservação. Aqui o poço do Bota Vira, e nessa região aqui onde foi construída a unidade nova, que é uma elevatória. Foi construída uma rede nova da elevatória até no reservatório, e dessa forma o poço do Cerro é distribuído diretamente na rede de distribuição. Agora toda a água do Milho Verde vai para o reservatório para depois ser distribuído por gravidade. Então houve uma melhoria no projeto, tanto de produção quanto de distribuição, para que a gente chegasse hoje no ponto que nós estamos. Pode passar. Para que vocês tenham ideia, no ano de 2015, eu cheguei na Copanói em 2016. Em 2016 eu pude acompanhar várias situações da caminhada da associação através da conquista que nós temos hoje, mas ela sempre foi muito participativa no desenvolvimento do saneamento do jeito que nós estamos hoje, através das cobranças, dos questionamentos. Nós chegamos aqui a trabalhar com caminhão-pipa final de semana, geradores, né? E hoje nós não utilizamos nada disso. Então foi uma evolução enorme, porque o caminhão-pipa ele é apenas uma satisfação
está dentro da resolução de atendimento, mas ele não resolve o problema. Então, em 2015, nós tínhamos só 376 ligações. E nesse período aqui faltava água. Tínhamos registros de manobra na redistribuição, mas a própria população, algumas pessoas, iam lá e mexiam nos registros. E com isso, alguns lugares recebiam água, deixavam de abastecer alguns pontos por causa dessa situação da própria população mexer nas manobras que a Copanel fazia. Dizer para vocês que em alguns lugares, devido à escassez hídrica, é feito um plano de racionamento. O fato de fazer a distribuição de forma organizada, direcionando para um lado e para o outro, levando em consideração a escassez hídrica, não é uma falta de abastecimento, não é um não atendimento àquilo que está sendo colocado à disposição. Então, de 2015 até 2024, nós estamos aqui de 376 para 606 ligações. Então, esse Milho Verde cresceu muito, a água na sua torneira, a disponibilidade da água. Ninguém faz um abastecimento distribuindo água parcialmente durante o dia porque quer. Ninguém, a empresa, quando ela deixa de colocar a disponibilidade de água para o cliente, ela deixa de ofertar um produto, ela deixa de receber por aquele produto. Então, o que a empresa quer? Atender 100%, colocar a água nas torneiras 24 horas. E hoje, Milho Verde recebe água 24 horas. Nós tivemos aí as festas de final de ano, não tivemos nenhuma reclamação de falta d'água, disponibilidade o tempo todo. E desde 2021, as unidades já estavam prontas. Nós ficamos parados devido à questão de energia elétrica. Então, aguardando a CEMIG fazer a obra que deveria fazer. Então, foi a ligação na elevatória de Milho Verde, e o aumento de carga no poço do Cerro. E a mudança de energia monofásica para energia trifásica, que possibilitou o aumento de vazão. Pode passar. Então, dentro do contrato, nós temos essa cláusula resolutiva, né, que fala que a exclusividade do abastecimento tem que ser da Copanel. Né? Então, não pode ter uma outra rede com outras alternativas de abastecimento, até para poder garantir o benefício do saneamento, a saúde a todos. A Copanel tem 450 contratos, ela só atende 272 até o momento. E são vários locais em que nós precisamos chegar devido à necessidade da universalização do saneamento. Pode passar. Processo de filtração. Às vezes nós podemos instalar um filtro, alguma coisa nesse sentido, e realmente vai reter, porque a distribuição da água, pode dar mais concluído, ela não a água está dentro dos padrões, passa por um filtro, mas você pode ter outros filtros com micras espessuras de filtração maiores. Isso vai fazer com que toda vez que uma água passar, ela não é destilada, ela vai reter algumas partículas. E pode trazer uma informação de que a água não esteja dentro dos padrões. Mas a água da Copanel é monitorada 24 horas, o tempo todo. São mais de 400 análises feitas por mês, para que a gente possa garantir que toda a água distribuída esteja dentro dos padrões de potabilidade. Pode passar. Aqui nós citamos algumas doenças que são transmissíveis por vinculação hídrica, né? Esquistossomose, amebia, cólera, e tem várias outras, nós citamos só algumas aqui. Quais são os meios de transmissão dessas doenças? Ingestão direta, preparo de alimentos, higienização pessoal, agricultura. Colocamos aqui algumas atividades de lazer, né? Pode passar. O controle de qualidade ele é feito
diariamente, mensalmente, trimestralmente e semestralmente. E os laboratórios aqui, nós temos um laboratório local, algumas análises são encaminhadas mensalmente para o laboratório distrital, laboratório regional em Belo Horizonte, laboratório terceirizado, tanto para análises específicas que foram incorporadas na última atualização da portaria do Ministério da Saúde. O total de por mês, análise da água da Nova, análise da água da Serra. Aqui nós temos a água do Panol, coliformes totais. Não pode dar nenhuma, não pode ter nenhuma bactéria para que apareça. Então tem que dar, tem que ter critério. No caso que está AD e atende. Aqui nós temos a quantitativa de coliforme na água da Serra, 2.419. Aqui, coliforme, isso aqui é coliforme fecal, que nós temos 0,7. Então, assim, turbidez está dentro, né? Mas o pH está fora, cura aparente dá para pasta, e o cloro residual não pode, tem que ter a aplicação, porque o agente bactericida é aquele que vai eliminar todos os micro-organismos para que a gente tenha uma água totalmente isenta de micro-organismos patogênicos. Pode passar. Aqui uma tabela progressiva, né, consumindo quanto menos consome. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, para que vocês tenham uma noção. 5 metros cúbicos, né? Tarifa residencial fixa, nós vamos pegar essa aqui como exemplo, R$17 por 5 metros cúbicos. Se for tarifa social, é R$3. Olha a diferença. De 7 para 3, de 17 para 8 a 25. Então é 50% de desconto, só ter todas a documentação exigida para poder ser enquadrado nessa condição. Pode passar. Outro exemplo aqui são de 10 metros cúbicos. Para 10 metros cúbicos é 34, tarifa normal, residencial, 16,73 para quem tem a tarifa social. Pode passar. 63 para normal, para 15 metros cúbicos, são 500 litros por dia, né? Então, assim, um volume alto e R$31 para quem tem a tarifa social. O desconto é 50%, até 50%. Pode passar. As formas de parcelamento que nós temos hoje é a que é regulamentada até pela SAI, ela é de 20% de entrada e até parcelado até 24 vezes. Se for à vista, 10% de entrada. Se for à vista, tem 10% de desconto. Pode passar. Aqui o parcelamento também é a mesma condição, porém, com relação a milho verde, nós vamos tratar todos os casos individualmente, para que a gente possa ter um parcelamento até maior do que aquilo que está dentro das normas da empresa. Mas nós vamos verificar caso a caso, levando em consideração a questão do volume, né, do valor. A tarifa social, então, o que precisa? Folha resumo do CAD único, documento oficial de identificação, comprovante de endereço, fatura recente de água, no caso de milho verde. Aqui, é um panfleto da tarifa social, vou disponibilizar ele para o pessoal da associação passar para vocês. Um benefício até de 50%. Pode. Aí nós temos o acompanhamento das ordens de serviço que são geradas através dos nossos canais de atendimento. O 0800, por e-mail, ouvidoria, tudo isso aqui gera um cadastro.
Os últimos meses, de novembro de 23 até abril, nós tivemos um total de reclamações de falta d'água, 9, distribuído da seguinte forma: 1 em novembro, 1 em dezembro, 2 em janeiro, 3 em fevereiro, nenhum em março, 2 em abril. Isso aqui é porque nós informamos quando vai faltar água por um período maior do que 12 horas. Menor do que isso, maior do que 6 horas, menor do que isso, nós não informamos, porque são situações de uma manutenção de rede simples, né? Fechou a água para poder corrigir um vazamento, alguma coisa nesse sentido, então não é feita informação. De qualidade de água, nós tivemos apenas uma reclamação no mês de novembro. Essa questão da qualidade de água é uma manutenção que foi feita na hora que abriu o registro de descarga para retomar o abastecimento. Você pode acontecer um arraste, um movimento que na rede nós chamamos de turbulionamento. Esse turbulionamento ele acontece devido à percolação de resíduos, né? Resíduos dentro dos padrões aceitáveis, mas ele vai percolando, fazendo uma proteção na tubulação. Então, quando você você fecha e vai abrir esse registro, tem que abrir de forma lenta para reduzir o impacto desse turbulionamento e dar descarga para que você não tenha nenhuma água suja chegando na casa do cliente. Caso isso ocorra, cada situação é analisada para que a gente tenha a necessidade de uma instalação de um novo registro, de descarga, um treinamento para o pessoal para poder melhorar a forma que eles estão fazendo essa descarga de rede. Então, esse é o procedimento. A construção de um saneamento ideal passa, inclusive, por vocês, que é o termômetro. A água não chegou na minha casa, liga no 0800. Porque tudo que nós fazemos hoje tem prazo de atendimento. Aqui algumas contas de reclamação de qualidade, de verificação de água, de falta d'água. Ela sempre acontece na parte mais alta, né? Rua do Rosário, Sempre Viva. São poucas, mas estão aí todas que foram relacionadas. Pode passar. Os canais de comunicação estão aqui, 0800. Tem o site www.copanor. O atendimento da agência, que nós vamos funcionar aqui, fica na subidinha do morro, ali na chegada do cerro, já está construída há 20 dias, para que a gente possa fazer todas as negociações. E vamos funcionar, após esses 20 dias, aí nós vamos funcionar 2 horas por dia, de 8 às 10. Aí, se vocês entenderem que para vocês é melhor de 10 ao meio-dia, não tem problema, nós podemos alterar. Aí. Bom, hoje, Milho Verde, em termos de arrecadação, nós temos uma despesa, só no ano de 2023, nós tivemos uma despesa de 434.611. A arrecadação foi de apenas 87 mil. Em fevereiro, nós tivemos uma arrecadação só de 9. A despesa do mês foi de 60. Pode ver. Isso. Aqui, vocês estão vendo a evolução da arrecadação, a evolução dos custos. Esse aumento de custo se dá muito pela nova bomba, né, que tem lá, uma bomba de 20 CV. Então, hoje a arrecadação do Milho Verde ela não paga nem energia elétrica. A despesa com energia elétrica é 25 mil. Pode ir. Em termos de inadimplência, um dos dados que nós trabalhamos como indicadores, nós temos a Copanor. A inadimplência da Copanor todinha em torno de 3,08. A inadimplência de Milho Verde, 58,75. E, por favor, aqui, estão vendo que a tendência aqui é só reduzir, Então, nós temos uma meta de chegar a 1 com relação à inadimplência, e a inadimplência de Milho Verde é o contrário, ela só está subindo. Era 50 no início do ano, aí vai subindo,
Agora está com 58. 58,75. Pode passar. As OS dentro do prazo, aqui está um relatório, né, um gráfico que mostra a evolução. Então, hoje a Copanor, ela atende 89,41% das ordens civis dentro do prazo. A meta nossa é chegar até o final do ano com 99%. Investimentos feitos em milho verde, só na elevatória de água bruta, na estação de tratamento, a construção de parte da adutora, nós tivemos um investimento aí de 1.119.000. Pode passar. Então, qual que é o seu nome? Juscelene? Ah, tá. O que acontece? Quando nós recebemos uma conta e tem alguma coisa que foge do normal, um valor desse é totalmente fora da curva, né? Nós temos que procurar a empresa para poder a empresa ir lá, verificar, fazer uma retificação, ver o que é que aconteceu. Se foi um ar, instalar uma ventosa de forma coletiva, ela não vai instalar. A empresa não vai tratar, colocar um eliminador de ar em cada residência. Ela trata tudo de forma coletiva. Então, como que ela faz? Ela instala as ventosas ao longo da adutora para que aquele ar não prejudique o cliente. Agora, ela só vai entender, só vai fazer isso a partir do momento que ela tem um feedback do cliente que alguma coisa está fora da curva. Então, assim, um dos posicionamentos que nós temos que ter realmente, porque tudo que acontece numa conta vem descrito na parte de baixo, explicando lá, por favor, verificar possível vazamento, o seu consumo está acima do normal, vem escrito lá. Aí, mas de qualquer forma, procura a empresa que nós vamos verificar caso a caso. Pode ficar tranquilo que você não vai perder sua casa, não. Tá bom? Eu acredito que outros clientes também têm a mesma situação, né? E aí, procurar a empresa para que a gente possa acertar. No início lá, um dos erros principais foi deixar as duas redes funcionando. Isso possibilitou, porque quando nós temos a exclusividade e nós fazemos a ligação, nós falamos assim, não pode ter nenhuma interligação com a rede antiga. Então, você tem um reservatório, aquele reservatório é só da Copanor. Quando nós deixamos um registro, e às vezes nós podemos esquecer,